Então, como o Anderson falou aí, estão assistindo a gente aí, estudantes, professores, estudantes de ensino superior, o pessoal que tá escolhendo aí a carreira. E aí eu já gostaria de falar que a atuação do engenheiro mecânico, né, do bacharel, ela não se limita ao chão de fábrica, à indústria propriamente dita. O Anderson aí é um exemplo e trabalha com uma das áreas mais importantes, que é a formação dos, dos engenheiros, que a gente vai absorver aqui no mercado. Outras funções, além da parte técnica que eu tenho aqui dentro da usina, a parte de gestão de pessoas, a parte de gestão financeira, gestão de projetos. Eu já andei conversando com o Anderson aí, vocês estão sendo agraciados com a grade curricular muito moderna, que abrange todas essas áreas e que eu tenho certeza que vocês vão largar na frente quando chegarem no mercado de trabalho. Então, para sem mais delongas, vamos lá falar um pouquinho da minha experiência. Então, eu me formei lá na Univasf, né, Universidade Federal do Vale do São Francisco, em 2013, e logo após a minha formatura, eu já peguei um mercado de trabalho um pouco desaquecido e acabei entrando na vida acadêmica, né? Descobrindo o gosto pela vida acadêmica na área de mestrado, fiz o meu mestrado em Ciências dos Materiais, defendi minha dissertação em 2015, e nesse tempo eu recebi uma proposta para trabalhar como engenheiro mecânico em uma usina de açúcar e álcool, lá em Alagoas, no interior de Alagoas. Então, lá foi o meu primeiro contato da área técnica com o setor industrial. Foi uma experiência muito importante, porque lá eu vi que a universidade ela vai preparar a gente com o conhecimento básico e com o conhecimento de que onde a gente pode procurar respostas no caso de dúvidas, no caso de problemas que possam surgir. E nesse meio tempo eu retornei para minha cidade, né, Petrolina, voltei para a docência na Universidade Federal, trabalhando com as disciplinas de projetos, parte de mecânica dos sólidos, resistência dos materiais, ciência dos materiais, e mais ou menos em 2016 eu recebi uma proposta da Agrovale, né, outra usina de açúcar e álcool, e e aí voltei a trabalhar no setor industrial. Mas, em paralelo a isso, eu ainda continuo com a docência também, com as disciplinas de estatística e metodologia científica. Então, isso é uma prova de que o engenheiro mecânico ele não está limitado somente ao setor industrial, somente ao escritório na parte de gestão. Não. E a engenharia mecânica, ela nos habilita a um campo de trabalho muito vasto, certo? E isso depende única e exclusivamente de cada um, da curiosidade e da motivação que cada um tem. E então, gente, vamos falar um pouco das usinas de açúcar e álcool. A gente viu lá na história, né, no período colonial, que o Brasil ele se iniciou justamente com essa indústria sucro-alcooleira, aqui principalmente no Nordeste. E ainda hoje,
mais de 500 anos depois, esse setor, ele ainda é muito importante e muito forte na nossa economia. Então, aí, ano passado, nós tivemos aí uma estimativa de quase 650 milhões de toneladas de cana plantadas, num território aí de quase 8 milhões e meio de hectares. E aí a gente consegue, com toda essa cana produzida, a gente consegue ter quase 30 milhões de toneladas de açúcar, ou seja, quase 20% da produção mundial de açúcar sai aqui do Brasil, sendo que da produção mundial, que é 180, quase 30 vem dos nossos canaviais. E produção de etanol, que hoje é um termo muito utilizado pelo pessoal que trabalha com o meio ambiente, desenvolvimento sustentável. Então, a gente aí tem quase 36 bilhões de litros de etanol produzidos só ano passado. E disso aí a gente conseguiu exportar quase 2 bilhões. Sendo que esse etanol aí, a gente está juntando o etanol hidratado, que é aquele que vai direto no tanque dos nossos carros, e o etanol anidro, que é aquele que vai ser misturado à nossa gasolina para depois ir para o tanque. Então, todos esses dados aí são dados fornecidos aí pelo Ministério da Agricultura do Brasil, dos Estados Unidos, Agência Nacional do Petróleo, né, a ANP. Então, as referências estão aí embaixo para depois, quem quiser dar uma olhadinha, ver com mais detalhes. E toda essa indústria de açúcar, álcool e energia elétrica, ela é movida pelo vapor, ok? Tanto para o acionamento de equipamentos mecânicos, ou seja, acionamento de geradores elétricos, acionamento de turbinas a vapor que vão movimentar as moendas, vão movimentar as bombas de alimentação de água das caldeiras, vão auxiliar equipamentos no preparo da cana-de-açúcar, como também esse vapor ele vai ser utilizado na geração de energia elétrica. Então, toda planta, toda usina de açúcar e álcool, a gente vai encontrar esses dois tipos de energia mecânica e energia elétrica, que a gente chama lá de cogeração. Então, a gente vai produzir energia tanto para o acionamento de equipamentos, como para a parte elétrica. E durante esse processo de acionamento mecânico e produção de energia elétrica, o vapor que é produzido lá nas caldeiras, ele é produzido como vapor superaquecido, e após passar pela expansão nas turbinas, esse vapor ele sai como vapor saturado, numa pressão bem abaixo da de entrada e numa temperatura também bem menor. Só que aí esse vapor ele ainda possui energia térmica que pode e é usada no processo produtivo de açúcar e de álcool, sendo que o processo de açúcar e álcool, o processo do açúcar, de produção do açúcar, ele é um processo de extração, apenas de extração de água. Então, a gente vai aquecendo o caldo da cana e fazendo o tratamento químico adequado para retirar a água e proporcionar o crescimento dos grãos de açúcar, né, da sacarose. Já no processo de fabricação do etanol, não. Esse vapor, ele vai ajudar no aquecimento do caldo, mas também vai atuar na destilação, ou seja, no processo de retirada de água para aumentar o grau alcoólico, ou seja, a concentração de álcool naquele fluido que está entrando nas colunas de destilação. E o que se diferencia entre o processo de açúcar e etanol
No caso aqui seria a fermentação. Então, a gente, agora na produção de etanol, o ponto de partida é uma fermentação controlada. Então, a gente aí passa a ter um processo bioquímico, além do processo de desidratação, né, de destilação e desidratação. E como subproduto, principal subproduto desse processo produtivo, nós temos o bagaço de cana, que ele vai ser o nosso combustível, não é? Lá nas caldeiras, nós vamos queimar esse bagaço e para aquecimento e geração de vapor. E além disso, a gente ainda pode utilizar o bagaço como ração animal e como adubo, né? No processo de compostagem que a gente utiliza lá nos nossos canaviais. Então, esse processo de produção de açúcar, álcool e energia elétrica, ele consegue aproveitar todos os subprodutos da cana-de-açúcar, a palha, a vinhaça, o bagaço e por aí vai. Então, basicamente, como é que funciona hoje a geração de vapor em uma usina de açúcar e álcool, por exemplo? Nós temos aqui uma caldeira, certo? Aquatubular, e que a gente vai realizar a alimentação dela contínua, certo? Com o bagaço, que é produzido lá na moenda, né? Extraído na moenda, acho que daqui a uns 2 ou 3 slides eu vou mostrar essa parte de extração. E aí, esse bagaço, ele vai passar por um processo por uma reação de combustão, que a gente vai ter a liberação de calor, vai ter a produção de vapor aqui na caldeira. Esse vapor, ele vai ser distribuído para a planta através da rede de tubulações de vapor. E aí, basicamente, ele tem dois destinos. Nós vamos ter aqui o primeiro, como eu falei no slide anterior, o acionamento das turbinas, basicamente, certo? E também a geração de energia. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma turbina a vapor que está acionando um gerador elétrico, ok? Mas também a turbina, ela pode estar acionando outros equipamentos, como eu disse, um desfibrador, pode estar acionando a bomba de alimentação de água das caldeiras e por aí vai. Quando esse vapor aqui, ele passa na turbina, aciona o rotor e gera trabalho aqui de eixo e vai acionar o gerador elétrico, nós vamos ter aqui um vapor que passou por um processo de expansão. Então, ele perdeu parte da energia térmica dele aqui na turbina, né? Ele cedeu, mas ele está saindo aqui com um restinho, vamos dizer assim, de energia. E essa energia, ela é utilizada tanto no processo de fabricação do açúcar, como também do processo de produção de álcool. E aqui nós ainda temos, devido às perdas de calor para o meio, a condensação, não é, de parte da água que está no estado de vapor. E essa água, a gente ainda consegue retornar aqui para a caldeira. Então, a gente diminui um pouco o consumo de água das caldeiras, porque a gente consegue retornar parte da água que foi no estado de vapor para o processo, para as caldeiras no estado líquido. E aí a reposição, o make-up que a gente chama, pelo menos aqui na planta que eu trabalho, a gente consegue reduzir a reposição de água em torno aí de 40%. Então, apenas 60% da água que a gente coloca, que ela faz a alimentação das 4 caldeiras que a gente tem aqui, vem do sistema de canais aqui da usina. Porque 40% a gente consegue retornar do processo. Então, aqui outro fluxograma, que aqui já mostra, né, a parte de reposição de água. Então, aqui essa água a gente tem que ter o maior cuidado para não haver contaminação dela com açúcar, porque esse açúcar aí, ele pode causar o entupimento dos tubos da caldeira e aí causar uma explosão, um acidente.
Mas o interessante aqui seria ver o seguinte, que a produção de vapor, então aqui a gente tem uma caldeira de alta pressão aqui com 65 bar de pressão, que é quase daí um pouco mais de 65 kg/força por centímetro quadrado, e aqui 480 graus de temperatura, a gente vai ver aqui uma turbina que vai ter duas seções, que a gente chama lá em termodinâmica, a turbina de alta, a turbina de baixa, e uma parte de extração de água, que essa água, ela pode voltar aqui para a caldeira. O interessante é que, o que já acontece em muitas usinas hoje, é que o acionamento das moendas, dos desfibradores, das bombas de alimentação das caldeiras, é feito por motor elétrico. É um custo elevado de implantação, mas quando se faz essa instalação, por exemplo, de motores elétricos para acionamento de equipamentos, está se visando a economia de vapor superaquecido para a geração de energia elétrica. E toda usina de açúcar e álcool, ela é capaz de produzir a energia elétrica para fazer ela rodar, e, além do mais, ela consegue exportar parte dessa energia elétrica para as concessionárias. Então, muitas usinas hoje fazem isso, a eletrificação dos acionamentos, para economizar vapor e utilizar esse vapor na geração de energia elétrica. Então, aí se utilizam turbinas mais eficientes, geradores elétricos mais eficientes, tudo isso para aumentar os ganhos com a venda de energia elétrica. Então, isso aqui é um fluxograma do processo produtivo, tanto de açúcar como de álcool. Eu vou disponibilizar esse slide aí para vocês, para depois quem quiser dar uma olhadinha com mais detalhes, mas, basicamente, a cana de açúcar ela vai chegar aqui, nessa parte que a gente chama de recepção e preparo, vai ser triturada e vem aqui para as moendas, onde a gente vai tirar o caldo da cana e liberar o bagaço para alimentar as nossas caldeiras. Esse caldo, ele vem para a parte de produção de açúcar e também pode ser desviado também para a produção de etanol. Então, a gente, nessa apresentação aqui, a gente vai ficar preso, vamos dizer assim, né, mais atentos a essa parte aqui da extração e geração de vapor. Em toda usina de açúcar, como eu comentei com o Anderson, a gente vê engenharia mecânica daqui, do momento que a cana-de-açúcar chega na indústria, até a saída do açúcar e do etanol, que a gente vai ver elementos de máquinas, mecanismos, transferência de calor, mecânica dos fluidos, análise de vibrações, materiais, principalmente materiais, porque a gente trabalha com uma taxa de desgaste por abrasão e erosão muito grande, mecânica dos fluidos e máquinas de fluxo, aqui a gente nem se fala, porque a gente tem diversos tipos de bombas centrífugas, bombas de engrenagem, de lóbulos, bombas helicoidais, turbinas de condensação, de contrapressão. Então, a usina, eu digo que ela é uma pós-graduação, um doutorado em engenharia mecânica de maneira informal. E a gente acaba aplicando, a mecânica acaba sendo aplicada diretamente em todos os setores, seja na hora de envasar o açúcar, na hora de estocar o álcool, a parte de NR13, é uma coisa muito interessante e seria bom que vocês que estão começando a graduação agora observarem, ver o ramo sucroalcooleiro como uma oportunidade de trabalho. Então, gente, essas aqui são as moendas que vão ser responsáveis pela extração do caldo
da cana-de-açúcar e produção do bagaço, que é o nosso material combustível lá para as caldeiras. Então, o bagaço ele vai cair nas moendas, que são formados aqui por 4 rolos, né, que podem ter aí 100 polegadas de diâmetro, por 32, por 67, por 66 de diâmetro. E esse bagaço ele vai ser realmente espremido nesses rolos. Esses rolos aqui eles podem chegar a 22, 25 toneladas, dependendo do tamanho da moenda. E aí, esse bagaço ele vai entrar aqui, vai ser esmagado por esses rolos, certo? O caldo vai cair por esses espaços aqui, vai cair aqui por cima, e o bagaço ele vai sair aqui na frente. Se vocês observarem aqui, nós temos aqui uma bateria com 6 ternos de moenda. Então, o bagaço ele vai passar pela primeira extração, mas ainda existe uma quantidade de caldo, de açúcar, né, de sacarose. E aí a gente tenta, ao máximo, fazer a extração desse açúcar, desse caldo, passando o bagaço em sequência por essas baterias, certo? Por esses ternos de moenda. Então, para vocês terem ideia, o bagaço ele vai sair aqui por essa brechinha, por esse espaço aqui. Ok? Então, a engenharia mecânica aqui é muito pesada, é muito presente. Porque a gente calcula aqui um espaço de 10 a 12 milímetros, que é a abertura que o bagaço vai encontrar para poder passar entre esses rolos. E a gente tem aqui cabeçotes hidráulicos que aumentam a pressão desse rolo sobre o bagaço. E aí a gente tem em torno de 15 mil, 13 mil PSI de pressão sobre esses rolos. E aí a gente vai ter que fazer cálculo de redução de velocidade, cálculo de resistência das engrenagens, dos rolos, para poder ter uma extração mais eficiente. Então, aqui é uma área da usina em que a engenharia mecânica ela é bem presente, tanto na parte de projeto como na parte de manutenção e inspeção. E aqui, apenas para conhecimento geral, a composição do nosso bagaço. Então, a grosso modo, o bagaço da cana-de-açúcar, ele é fibra vegetal, água e sólidos dissolvidos ali, que a gente vai ter sais, vai ter os carboidratos, vamos ter ácidos orgânicos, gorduras, graxas, e tudo isso aí vai ser extraído na forma de caldo, que vai ser processado na fábrica de açúcar e na destilaria, na produção de álcool, e o que sobra, que é o bagaço aqui, vai lá para as caldeiras para ser queimado, ok? Então, qual é o tipo de caldeira que a gente utiliza aqui nas usinas de açúcar e álcool? São aquelas caldeiras do tipo aquatubular, ou seja, aquelas em que a água, né, o fluido de trabalho, ele vai estar no interior dos tubos e vai trocar calor, ou seja, vai sair do estado da fase líquida para a fase de vapor saturado e depois superaquecido, pela queima, pela troca de calor com os gases resultantes da combustão do bagaço de cana. Então, nós temos aqui a caldeira propriamente dita, e em slides aqui mais na frente a gente vai detalhar. E aqui a parte de fluxo de gases, chaminé, parte de lavador de gases. Então, hoje é muito fácil encontrar caldeiras aí com 30, 40, 50, 60 metros de altura, né, de altura de fornalha. Por exemplo, aqui onde eu trabalho, a gente tem 4 caldeiras que podem, aqui acho que a mais alta, a mais baixa tem 20 metros e a mais alta tem entre 35 e 40 metros.
Então, entrando em caldeiras, por definição, o ASME, né, que é o código, a norma americana que regulamenta o projeto, né, que nos orienta no projeto de caldeiras, ele diz que as caldeiras são vasos de pressão, ok? Que estão sujeitos à ação de chama direta, né? O fogo vai estar ali atuando sobre os tubulões, os balões. E que, por esse aquecimento, né, a água que está ali vai passar do estado da fase líquida para a fase de vapor. E com o aumento da temperatura, a gente, consequentemente, aumenta a pressão, já que os balões, né, das caldeiras, elas são rígidos. E aí a gente acaba aumentando a pressão desse fluido de trabalho, que é gerado a partir da queima de qualquer combustível. Pode ser combustível sólido, gasoso, líquido. No nosso caso aqui, o nosso combustível vai ser o bagaço de cana, mas existem caldeiras que trabalham aí com calor residual do processo, por exemplo. E aí, esse código, né, que é o ASME, mais resumidamente o ASME 1, ele vai passar todas as orientações de dimensionamento, de materiais, qual o processo de fabricação, quais são os tipos de solda que podem ser aplicados, qual o passe de solda inicial, os passes de enchimento. Então, tudo isso é orientado pelo ASME. Que quando a gente junta todas as seções do ASME, que tem seção para caldeira, seção para vasos de pressão, para procedimentos de soldagem em caldeiras e vasos de pressão, materiais, inspeções, qualificação de profissionais, a gente tem um material aí em torno de 15 mil páginas. E eu comentei com o Anderson aqui um pouco antes da gente começar, e uma deficiência que a gente teve foi justamente não conhecer a parte de normas, sejam as normas de projeto de engenharia, sejam as normas de segurança, as NR13. Mais precisamente para o engenheiro mecânico, a NR13, a NR12, a NR20, a NR33, 35. Então, isso foi uma dificuldade que eu senti e que, quando eu cheguei no mercado de trabalho, eu tive que correr atrás, tive que estudar. Não existe, não é coisa de outro mundo. O ASME, apesar de ser volumoso, extenso, o código ASME, ele não é uma coisa de outro mundo. É um material bem detalhado, que visa a segurança, né, de caldeiras e vasos de pressão. Tem o ASME para a parte de tubulações. Se a gente for para a parte de tanques, a gente vai encontrar a norma API. Mas a bagagem que a gente recebe durante a graduação, a parte de projetos, física, cálculo, materiais, processos de fabricação, tudo isso, se você cursou todas essas disciplinas de uma forma tranquila, você estudou, se dedicou, aprendeu, o momento que vocês estiverem lendo o ASME, vocês não vão ter dificuldade nenhuma. Não é um material de um vocabulário muito rebuscado, de linguagem fácil. Ok? Então, de 2 em 2 anos, a ASME libera, publica, faz uma revisão do ASME, e aí muda pouca coisa, algum processo, alguma errata, alguma equação, mas, no geral, ele se mantém. Então, uma dica seria que vocês pudessem dar uma olhadinha, começassem a ver a parte do ASME, né? Que é um material muito importante para o engenheiro mecânico. E aí, lembrando um pouquinho lá da termodinâmica, a gente tem aqui
um gráfico temperatura e entalpia, em que a gente utiliza muito no trabalho com caldeiras. Então, a depender do tipo de caldeira, caldeiras flamo-tubular ou aquatubular, a gente vai trabalhar em uma dessas duas regiões aqui. Na região de mistura, que a gente vai ter aqui uma parte gasosa e a parte líquida, que é o vapor saturado, e a parte de vapor superaquecido. Caldeiras aquatubulares, que é o que a gente está trabalhando hoje, falando sobre, inicialmente ela trabalha aqui com um título de 95%, ou seja, já bem próximo aqui da linha de vapor saturado, em que a gente força esse vapor saturado a trocar um pouquinho mais de calor, antes dele ir para a linha e para as turbinas, por motivo de segurança, evitar que a gente tenha presença de condensado na linha, para não danificar as turbinas. Então, esse vapor com 95% aqui, ele passa lá na caldeira novamente, a gente vai ver qual a parte da caldeira que faz isso, e que fornece um pouco mais de energia e torna ele aqui superaquecido. Já as caldeiras flamotubulares, elas não trabalham com pressões e temperaturas tão altas. Então, o vapor aqui vai ser o vapor produzido na fase de saturação, vapor saturado. E esse vapor, esse é o vapor que é utilizado para o processo de produção de açúcar e de álcool. Já esse vapor que está aqui, ó, na região superaquecida, é o que vai lá para as turbinas, acionar os equipamentos e os geradores elétricos. Outro ponto bem interessante que a gente deve observar quando se fala de caldeiras, não só caldeiras, mas tubulações e vasos, é a pressão máxima de trabalho admissível. E esse é um item extremamente importante para o projeto, tanto para o projeto como para a operação da caldeira. O que seria essa PMTA, né, a pressão máxima de trabalho admissível? Como o nome já sugere, a máxima é o valor último que o vaso, que a caldeira, pode operar de forma segura, sem que a gente tenha deformação, sem que a gente tenha ruptura desse vaso, dos balões das caldeiras, dos tubos. E existem cálculos, né, são equações bem simples, que só existem aí algumas multiplicações, divisões, consulta de algumas tabelas, que são orientadas, são explícitas aqui no código ASME. E nada mais do que apresentado aqui, não existe nada mais do que a gente já viu lá em resistência dos materiais, na parte de vasos de paredes finas. Então, toda a teoria que a gente vê de estado de tensões que é aplicado aqui no ASME, a gente vê na graduação. Então, eu repito, se você fez uma grade de projetos bem feita, então, quando você chegar aqui no ASME, se você se deparar com isso, você não vai ter a mínima dificuldade. E essa PMTA, tanto para pressão ou para operação como para projeto, ela é influenciada pelas propriedades dos materiais, pelo processo de fabricação, desde a conformação dos tampos, da conformação do costado dos balões, do processo de soldagem, da geometria, das condições de pressão, todos esses fatores aí vão influenciar diretamente a PMTA. Então, vocês tiveram a oportunidade de chegar, observar uma caldeira de perto, vão ver lá na placa de identificação. É um item obrigatório, conforme NR13. Então, tem que estar informado. Então, o operador da caldeira, ele tem que conhecer qual a PMTA para evitar que a caldeira, por algum motivo, ela passe por um sobreaquecimento, um superaquecimento, e aí o material se deforme e a gente tenha um acidente. Então,
um ponto bastante importante que tanto engenheiro, operador, qualquer um que esteja envolvido direto ou indiretamente no trabalho das caldeiras tem que ter conhecimento. Senão a gente tem esse problema aí, né? Explosão de uma caldeira por superaquecimento, provavelmente porque a pressão de operação foi negligenciada e aí ela passou por um processo por uma explosão. E olha que foi uma caldeira pequena. A gente pode observar aqui o fecho tubular da caldeira, uma caldeira flamo-tubular, é uma caldeira, pode ser aí para 10 toneladas de vapor por hora, 6 kg-força por centímetro quadrado de pressão, faz um estrago desse. Então, imagine aí uma caldeira com 65 kg-força por centímetro quadrado de pressão e 500 toneladas de vapor por hora, o estrago, né, que ela pode fazer. Então, a parte de segurança aqui já entra nos requisitos da NR3, aí a gente acaba fugindo um pouco do foco da nossa apresentação. Gente, então, nós estamos observando aqui um corte, né, uma vista em corte de duas caldeiras flamo-tubular, ou aquatubular, melhor dizendo. Quando o ASME diz que a caldeira é um vaso de pressão sujeito à chama para a produção e acumulação de vapor a uma pressão acima da atmosférica, vocês estão vendo aqui que a gente só tem tubo. Mas onde seria essa parte de produção ou de armazenamento, né, o vaso de pressão propriamente dito? Seriam aqui, ó, esses dois cilindros, que a gente vai ver em fotos mais na frente, e feitos em aço carbono, em que a água, ela entra aqui, ela vai descer, vai ficar circulando aqui, e aí a gente vai ter aqui a geração de vapor saturado. Tudo isso aqui que a gente está vendo por fora são tubos de aço carbono, né, um aço propriamente escolhido para aplicação, que vão estar cheios de água, e essa parte interior aqui é a nossa fornalha, onde vai ocorrer a queima do nosso bagaço. Então, o bagaço, ele entra aqui pelas bicas, né, pelos dosadores de bagaço. O ar de combustão, o ar primário, ele vai entrar aqui por baixo, através do ventilador primário. Aqui em cima, a gente vai ter um ventilador secundário, que é chamado o overfire, para promover a queima do bagaço, né, que não entrou em combustão aqui em cima. Por quê? Aqui em cima, como a temperatura é maior, a densidade, massa específica, vai diminuir. Então, aqui a gente tem uma região mais pobre em oxigênio. E aí a gente tem bagaço aqui em cima que não queimou, né? Não entrou em combustão. Então, a gente tem um duto de ar aqui que sopra o ar e, obviamente, oxigênio para enriquecer essa região e promover a combustão. E aí a gente consegue aumentar a temperatura dos gases aqui no interior da fornalha. Aqui atrás a gente tem a parte de exaustão de gases e a gente vai detalhar mais nos próximos slides. Então aí, como eu falei, caldeiras aí com 40, 50 metros, 60 metros de altura, e aqui a gente tem a parte de exaustão de gases, e aqui na frente a parte de fornalha, paredes d'água, fecho tubular. Então, revisando aqui, caldeiras aquatubulares. Então, a água vai estar aqui no interior do fluido, ou dos tubos, ok? Que vão estar em contato direto com os gases da combustão, né? Aqui é a região da fornalha. A gente vai ter o insuflamento de ar, o combustível aqui, no caso, o bagaço, e vão gerar os gases. Esses gases vão trocar calor aqui com a água no interior dos tubos, e esses gases vão embora. Esse vapor que vai sendo produzido aqui, ele vai lá para os balões, no caso o balão superior, vai passar por um processo de superaquecimento para ir para o processo, para o acionamento de máquinas,
E por diferença de massa específica, a água aqui, que está a uma temperatura menor, vai descer, e a água que está numa temperatura maior vai subir arrastando também o vapor saturado. Então, a gente fica num processo cíclico, né? Um processo convectivo, por diferença de massa específica. Então, a água na temperatura menor e com massa específica maior, desce, e a água na temperatura maior e com a massa específica menor, vai subindo e também juntamente com o vapor. E aí vamos ter a produção de vapor saturado e superaquecido. Um fator muito importante na produção aqui é a umidade do bagaço. Então, é uma variável muito importante que a gente controla lá nas moendas, que é a umidade com que o bagaço está chegando lá nas caldeiras. Então, para vocês terem ideia, de 2 em 2 horas, o laboratório aqui da usina coleta uma amostra de bagaço e faz essa análise informando para a gente. Caso essa umidade esteja aumentando, a gente faz alguns ajustes lá no processo. E aí, se esse bagaço chegar muito molhado lá nas caldeiras, muito úmido, a gente tem entupimento de bicas, a gente tem o que o pessoal da operação fala de abafar a caldeira, ou seja, a pressão começa a cair, a vazão começa a cair, os ventiladores e exaustores começam a trabalhar mais forçados. Então, tudo isso aí a gente tem consequências. Então, a umidade do bagaço, ela é bem importante. E por que a gente trabalha com caldeiras aquatubulares? Primeiro, a gente consegue atingir temperaturas e pressões de trabalho mais altas, consequentemente, a energia térmica desse vapor superaquecido é maior, então a gente tem uma disponibilidade de energia lá para as turbinas maior, a gente consegue produzir uma maior quantidade de vapor por hora, né, em toneladas de vapor por hora, devido à grande quantidade de água que a gente consegue armazenar nesses equipamentos. Mas, por outro lado, a gente tem que ter alguns cuidados. Essas caldeiras, como a água vai por dentro dos tubos, a gente tem que ter um tratamento químico muito rigoroso, muito, muito caro, para evitar que os tubos entupam, que a gente tenha corrosão, que a gente tenha aí um sinistro de explosão. E é um processo de manutenção de limpeza muito grande, que a gente tem que fazer hidrojateamento, limpeza interna desses tubos com alta pressão, então a gente tem que chamar uma empresa terceirizada, tem que chamar outra empresa para fazer a inspeção com a videoscopia, para ver como é que está a incrustação, fazer a medição de espessura desses tubos, com o ensaio de íris, que é um sistema de ultrassom, e passa-se uma sonda de ultrassom aqui dentro desse tubo, e ele vai emitindo pulsos e vai conseguindo fazer a varredura, medindo a espessura da parede dos nossos tubos. E aí, quando ele diz para a gente, olha, chegou num limite aqui que tem que ser trocado esse tubo. Então, aí, onde entra mais uma vez a engenharia. Pega-se a espessura desse tubo, a gente faz um cálculo para ver qual a pressão que ele vai estar, que ele pode trabalhar ainda, se a margem de corrosão permitir mais 1 ano, 2 de campanha, a gente mantém, senão a gente realiza a troca desse material. E caldeiras aquatubulares, né, caldeiras de alta pressão, a NR13 exige que os operadores de painéis, né, o painel de comando, sejam treinados para isso, então tem que ser certificados, porque a segurança das pessoas que estão ali ao redor está totalmente na mão desses operadores. E qual seria o principal risco dessas caldeiras? A falta de água. Então, por isso que as bombas de alimentação de água das caldeiras, elas são movidas a vapor, justamente para que se ocorra uma queda de energia, a alimentação de água, ela não pare. Então, daqui que a caldeira passe, venha a deixar de produzir vapor,
ela já se esfriou e a gente não tem um problema de superaquecer os tubos, o balão e ter um risco de explosão. Essa figura ficou um pouco clara, mas mesmo assim dá para a gente entender aqui algumas coisas. Então, nessa primeira região aqui, onde a gente tem as chamas, é a fornalha, certo? E aqui a gente vai ter a mistura do bagaço com ar e com a chama. E aí a gente vai ter a combustão e, a partir daí, a chama, ela vai começar a irradiar calor para as paredes da caldeira, que está tudo aqui em volta por tubos, certo? E aí a gente vai começar a ter troca de calor por radiação, convecção e condução propriamente nas paredes. Os gases da combustão, eles vão começar a subir e circular aqui pelo interior da caldeira, trocando calor tanto com a parede como com as outras partes do equipamento. A gente vai ver aqui no slide mais na frente, mas aqui a gente tem um conjunto de serpentinas, né, um trocador de calor, certo? Onde, dentro dessas serpentinas, a gente tem um vapor saturado, que foi formado lá no balão, certo? Esse vapor saturado, ele passa aqui, no interior dessas serpentinas, e vai receber o calor que é transportado pelos gases aqui da combustão, que estão na sua temperatura máxima. Então, eles aproveitam uma quantidade maior de energia térmica. Então, o vapor que está aqui saturado, ele passa agora pelo superaquecimento, e aqui agora a gente tem vapor isento de água. Depois desse superaquecimento, o vapor agora pode ir lá para a nossa linha. Pode ir para acionar o nosso gerador elétrico, as nossas turbinas, as nossas moendas, porque a gente não vai ter a presença de água, né, de condensado, o que pode causar um impacto no rotor das turbinas, e aí a gente possa ter a quebra de uma fita, de uma paleta, de um rotor, e o desbalanceamento, e até um acidente e um rompimento de carcaça. E também a gente não vai ter o arraste de sílica, por exemplo, que pode causar incrustação nas turbinas, e aí, mais uma vez, o desbalanceamento em peno de eixo, queima de mancal e por aí vai. Então, esses gases aqui que trocaram calor no superaquecedor, eles continuam o percurso deles, agora trocando calor aqui, ó. Lembra que eu falei que a gente tem água com a densidade, com a massa específica mais baixa, maior, descendo, e uma corrente com a massa específica menor, subindo, e aqui formação de vapor saturado? Esses gases aqui vão trocar calor com a água e com o vapor aqui dentro do feixe tubular. Então, esses balões aqui são ligados por tubos. Existem caldeiras aí com 800 tubos, 1.200 tubos, 1.400 tubos. A gente tem caldeiras aqui com 1.400 tubos de 3 polegadas por 12 metros de comprimento. Então, a gente tem aqui um processo de troca de calor por condução, por convecção, melhor dizendo, dos gases. Então, esses gases aqui, eles seguem o fluxo, né? E aí vão trocar calor com o pré-aquecedor de ar, que é um equipamento que eu vou falar mais lá na frente, que vai aumentar a temperatura do ar que entra aqui, ó, na fornalha. Ou seja, o ar já entra com a temperatura mais alta, o que vai economizar o consumo de bagaço. E mais na frente ele ainda segue para o economizador, que a gente vai elevar um pouco também a temperatura da água que chega aqui dentro. Então, esse é o fluxo de ar que rege aí as trocas térmicas no interior da caldeira. Então, essa vista aqui, essa figura, ela está bem mais clara dos equipamentos, dos tubos, não é? Da caldeira. Aqui a gente pode ver os balões, né?
onde ocorre o acúmulo de vapor, formação de vapor, balão superior, balão inferior. Aqui, os tubos do feixe tubular, que fazem a ligação desse balão aqui, do balão superior com o inferior. E aqui dentro a gente tem as correntes convectivas de água no estado líquido, na fase líquida e na fase de vapor saturado. Os tubos que formam a fornalha, que a gente chama de parede d'água. Então, a gente tem tubos aqui na lateral, nas duas laterais também, todos cheios de água e todos interligados aos balões, que é justamente para o processo de movimentação da água, não é? Ele vai arrastar esse vapor aqui para o balão superior e daqui ele passa aqui, ó, nessas serpentinas aqui, que são as serpentinas do superaquecedor. E daqui os gases descem e vão para a chaminé da caldeira. Então, todo esse espaço aqui é o espaço da fornalha, onde vai ocorrer a combustão do bagaço. Então, esse slide aí, ele fala um pouco como é o ciclo da água, como eu já falei lá no slide anterior. Então, nós temos aqui, nos slides, ou nos feixe tubular, o movimento descendente e ascendente de água, certo? Aqui em cima ele faz a observação de que a gente tem vapor saturado, ok? Esse vapor saturado, ele também chega no balão superior pelos tubos das paredes d'água, e depois ele vai para o processo logo após a saída do superaquecedor que está aqui no meio, ok? Então, aqui onde está o pulo do gato, né? É uma região que tem que ser bem dimensionada, tem que ser bem inspecionada, porque os gases, como a gente está falando de bagaço, vem com areia, os gases eles passam entre esses tubos aqui, é uma velocidade muito alta, arrastando todo tipo de material, principalmente areia. Então, aqui a gente tem o principal cuidado aí, que é o desgaste por abrasão. Então, aí, vez ou outra, a gente é surpreendido, mesmo com todo o cuidado de inspeção, medição de espessura, de tubos que são perfurados. Como eu falei com o Anderson também, o que eu aprendi de caldeiras hoje, eu aprendi com o líder das caldeiras aqui da usina, que já se aposentou, mas o que ele sabia, código de norma, engenheiro no mundo, não sabia. Tudo com conhecimento prático. Ele chegava ao lado da caldeira, pelo barulho, ele conseguia dizer se a caldeira estava com tubo furado ou não. Então, aprendi com ele algumas técnicas, vamos dizer assim, práticas de detecção de alguns defeitos, entrando na caldeira, me sujando, saindo todo sujo de cinza, todo sujo de lama, mas foi e ainda é hoje uma experiência muito rica. Então, se vocês tiverem aí no estágio a oportunidade de se sujar, de cair, de ir para cima, uma oportunidade, não percam. A experiência prática, ela abre os seus olhos para enxergar alguns problemas de uma forma bem diferente, de uma forma bem mais simples, e que a gente, com tanto conhecimento teórico, a gente não consegue identificar. E aí, gente, são os balões, esses são os balões, né? Esse, no caso, é o balão superior, onde a gente vai ter aquele movimento ascendente e descendente das correntes convectivas. Então, isso aqui são chapas de aço, 2 tampos torisféricos e aqui um cilindro. Esses furos aqui são as conexões dos tubos que vão ligar balão superior e balão inferior. Então, são tubos aí, são chapas com 2 polegadas e meia de espessura. A gente tem aqui caldeiras que o balão, ele tem aí aproximadamente 4 polegadas de espessura, que dá mais ou menos 100 milímetros. Então, são espessuras bastante
vamos dizer assim, exageradas. Mas é uma exigência do código ASME, isso. São equipamentos críticos que podem causar acidentes catastróficos e que, justamente por isso, se exige esse cuidado, esse dimensionamento um pouco mais rigoroso. Então, aqui a gente tem filtros, né, para segurar aqui dentro do balão partículas de condensado, que esse condensado novamente vai lá para o balão inferior, fazer todo aquele movimento para vir como vapor, e o vapor saturado ele vai sair aqui por cima para a parte para fazer o superaquecimento. Então, aqui por cima a gente tem o vapor saturado a caminho do superaquecimento. O balão inferior, que é o que a gente chama de balão de lama, ele já está lá embaixo, certo? Então, todo o sedimento que a água arrasta, ele vai lá para o fundo do balão. E aí, a gente vê aqui no interior dele, né, a quantidade de sedimento, de lama que pode ficar. Vocês podem perguntar, mas e aí, não vai entupir? Não. A NR13 também exige que sejam feitas descargas, né, que a gente chama de descarga de fundo, desse balão aqui. Então, existe um intervalo, por exemplo, a cada 1 hora, ou a cada 30 minutos, você dá uma descarga. Então, esvazia esse balão todinho, toda essa lama, sem causar a parada da caldeira. Justamente, aqui também, esse material, ele é resultado do uso dos produtos químicos que a gente utiliza para fazer o tratamento, para evitar que a gente tenha uma incrustação nos tubos. Então, ele serve também como um coletor de sujeira. Ok? Lá nas paredes d'água, o que a gente vai ter aqui, a formação, lá a composição, é o seguinte: a gente vai ter a parte externa da caldeira, a gente vai ter um isolamento térmico, que pode ser feito com concreto refratário, à base de alumínio, manta de lã de rocha, ok? E a parte interna, que seria a parte interna da fornalha, a parte de chamas, os gases, aqui a gente vai ter uma parede de água, né, tubos, ok? Que podem ser aletados, para facilitar a transferência de calor desse tubo para esse, ou que eles podem ser tangentes, ou seja, um cilindro em contato direto com o outro. E aqui no interior a gente tem água. Então a gente tem os gases aqui da combustão aqui fora, certo? A gente tem um movimento convectivo aqui dentro. A gente vai ter troca de calor, transferência de calor aqui por irradiação, convecção, e aqui por condução por meio das aletas. Essas aletas aqui também servem para aumentar a transferência de calor também. Então, aí, aquelas disciplinas, transferência de calor 1 e 2. Então, a importância está justamente aí. Então, toda aquela teoria sendo aplicada. E aí, o que é que o engenheiro faz aqui? Ele vai ter que entrar na caldeira, vai ter que pegar um medidor de espessura, vai ter que preparar esses tubos aqui para medição de espessura, vai ter que fazer a inspeção de solda, a inspeção visual de solda, identificar alguma trinca, identificar alguma laranja. O que seria uma laranja? Esse é o termo que o pessoal do chão de fábrica utiliza. Vamos supor que esse tubo aqui ele fique entupido e aí a água não consegue passar, certo? Ele vai começar a superaquecer, e por fluência, ou seja, que é quando o material ele perde sua resistência mecânica devido ao aumento da temperatura, ele vai estufando e forma uma superfície arredondada ou abaulada. E devido à oxidação, ela fica alaranjada. Daí o nome laranja. E aí a espessura do tubo vai ficando fina, até que ele fura, né? Ele vai romper. Se for um caso, se for uma fatalidade, esse tubo ele pode romper para o lado de fora da caldeira,
geralmente ele rompe para o lado de dentro. E aí a gente começa a ver que a vazão da caldeira está caindo, que a pressão dela está caindo, pelas análises químicas, os produtos químicos que a gente utiliza para limpeza não estão concentrando, e aí a gente consegue identificar que a caldeira está com vazamento, e aí a gente programa uma parada para fazer a substituição desse tubo ou o isolamento dele, ok? E aí outros tipos, né, como eu falei aqui, os tubos do tipo tangente, né, o tubo em contato, e aplicação de isolamento térmico. Esses tubos, não, o espaçamento ele não é feito assim de qualquer jeito, então existe norma a isso, tudo isso aí é calculado. Falando aqui agora, gente, do superaquecedor, que é o componente responsável pelo fornecimento de energia ao vapor saturado para que ele passe ao estado de superaquecido. Então, a gente viu aqui que o vapor, né, ele vai descer aqui a água, ele vai voltar aqui para cima agora no estado de vapor saturado. E o que é que vai acontecer? Esse vapor saturado, ele vai sair aqui por essa tubulação e vai passar nessa serpentina. Lembra que eu falei que aqui na região da fornalha os gases estão subindo. Então, esses gases vêm com alta temperatura e o primeiro obstáculo que eles vão ter, que os gases, que o gás, né, da combustão, ele vai ter para trocar calor, vai ser justamente o superaquecedor. E quem está no interior do superaquecedor? O vapor saturado. Esse vapor aqui vai receber esse calor e de vapor saturado ele volta agora para vapor superaquecido, ok? E daqui ele vem para esse coletor aqui e daqui ele vai para a nossa linha de distribuição. Um ponto importante, para vocês entenderem, a NR13, ela diz que uma caldeira, quando ela tem mais de 25 anos de operação, ela passa por um ensaio de integridade, para ver como é que está a estrutura, a composição dos materiais, para garantir a segurança. Então, esse item, tanto o costado do balão, os tampos, balão superior e inferior, são inspecionados, é feita análise metalográfica, cálculo de resistência. E também esse cara aqui, ó, o coletor, não é que seria um balão mais ou menos nesse estilo aqui, só que em dimensões menores, em que ele vai armazenar esse vapor superaquecido. Esse é um item que é bastante, que é inspecionado com uma certa, com um certo rigor. Porque a gente tem vapor superaquecido e no nosso caso aqui das nossas caldeiras, nós vamos ter vapor ou a 21 ou a 31 kg força por centímetro quadrado. Então, é um outro item que deve passar pelo ensaio pela inspeção de integridade das caldeiras. Então, se vocês futuramente chegarem a trabalhar com caldeiras aquatubular, então já fiquem ligados, né, em relação a esse item. Então, aqui nós temos a montagem, né, como é a montagem do superaquecedor, certo? Então, nós temos aqui os coletores, aqui o coletor por onde o vapor está entrando, e aqui o coletor onde o vapor saturado e aqui superaquecido. Então, o vapor vai por dentro das serpentinas e os gases de combustão vão passar entre esses tubos aqui, trocando calor. Então, a gente tem o primeiro passe de vapor, o segundo, o terceiro e o quarto passe. Ou seja, a corrente de gases aqui, ela vai ser perpendicular à corrente de vapor. Então, aqui é o coletor de vapor, certo? Então, a gente pode olhar aqui que, pela espessura do tubo, que é um tubo aí com schedule 80, um schedule
100, 120, que é a espessura, né, da parede, uma espessura considerável, e aqui a gente tem os tubos do superaquecedor. E aqui foi, para vocês entenderem, o rigor da solda que é feita aqui. A solda tem que ser segura. Então, aí é feito uma inspeção de solda visual, uma inspeção de solda por líquido penetrante. No caso aí esse líquido vermelho é o líquido penetrante. Depois aplica-se um spray, né, um spray branco, um pó branco, que é o revelador. E aí, para montar esses tubos, tem que ser feito uma soldagem com passe com solda TIG, que é para alta pressão, e depois passes de preenchimento com eletrodo revestido 7018. E em alguns casos é necessário até o tratamento térmico para o alívio das tensões geradas pela soldagem. Outra parte interessante e que influencia diretamente na eficiência é a parte de tiragem, né? A parte de remoção dos gases do interior da caldeira. E a gente pode ter tiragem natural, tiragem forçada e tiragem mista. Na natural, são caldeiras um pouco mais antigas, a gente vai ter, como é o fluxo, né, a saída dos gases por correntes convectivas, geradas aí pela diferença de massa específica e temperatura, que a gente vê aí com chaminés de tijolo, são caldeiras mais antigas. Quando a gente fala de tiragem forçada, a gente vai estar utilizando aqui apenas o ventilador que joga o ar primário, né, que alimenta a fornalha com o ar primário para empurrar tanto o ar, né, rico em oxigênio, como também os gases de combustão, passando aqui pelo superaquecedor, pelo feixe tubular, pré-aquecedor de ar e economizador e, por fim, chaminés. Ok? Quando a gente faz a tiragem induzida, a gente tem a remoção feita pelos exaustores. Então, a gente tem apenas aqui o uso de exaustores para puxar esses gases. Quando a gente faz tanto o uso de ventiladores, né, de insufladores e exaustores, a gente tem a mista ou balanceada. Então, aqui a gente tem o exaustor, não é? Aqui ele, por acionamento elétrico, pode ser um motor de acoplamento direto, pode ser um redutor, pode ser um acionamento por polícia. Nós temos aqui os rotores, em que o fluxo de ar, o ar ele vai entrar aqui, a gente tem uma diferença de pressão que gera esse escoamento desse ar aqui para o lado das chaminés. Então, isso aqui é um rotor, propriamente dito, pode ser tanto para ventilador como para um exaustor. Então, pelo tamanho do eixo e o diâmetro do rotor, a gente pode ver aí a ordem o tamanho, né, dessa caldeira que trabalha com esse tipo de equipamento. E a gente tem aqui um exaustor, certo? Aqui a parte de entrada de gases e aqui a saída. E aqui o acionamento, né? Um motor elétrico com um jogo de polias aí que vai fazer a redução. São equipamentos extremamente críticos, porque ele pode parar a planta caso tenha falhas. Então, o que a gente faz uma análise de vibrações bastante rigorosa, certo? Então, aqui mensalmente a gente tem um técnico de manutenção preditiva que vem analisar, ver os níveis de vibração horizontais, axiais e verticais, e de acordo com a variação desses níveis, a gente consegue identificar qual tipo de defeito, se é desbalanceamento, alinhamento, problema de lubrificação, problema de fixação da base. Então, essa é a prática vamos dizer assim, a aplicação daquela disciplina de análise de vibrações em sistemas
mecânicos. Esse aqui, pessoal, é o pré-aquecedor de ar. Como eu falei, ele vai jogar um pouco a temperatura do ar lá na nossa fornalha para cima, para economizar combustível. E aí, o que é que vai acontecer? Um pouco semelhante ao pré-aquecedor, é que a gente vai ter um fluxo de ar, né, do ar primário, né, aquele que vai lá para a fornalha, entrando aqui, perpendicularmente à passagem dos gases, que já vem de lá da fornalha, já passou pelo superaquecedor, pelo feixe tubular, e aí ele já vem com a temperatura menor. E aí, o que é que acontece? Passagem, troca de calor. Como eu falei, esses gases, eles arrastam muita areia, muitas partículas sólidas. E isso acaba desgastando, furando tubos, derrubando a eficiência da caldeira. Então, imagina aí, a gente tem aqui pré-aquecedor com 900 tubos, 1000 tubos. Então, é feito também um processo de medição de espessura, de avaliação. A gente tem que entrar, fazer inspeção visual, ver como é que está esse equipamento da caldeira. O economizador é um conjunto de serpentinas também, né, semelhante ao superaquecedor, que só que no interior dele, ao invés de vapor saturado, a gente tem a água de alimentação. Para que essa água ela chegue numa temperatura um pouco maior, para economizar combustível, a gente coloca a água no interior desses tubos, né, circulando aqui, e perpendicularmente está passando os gases, justamente para aumentar. E aí, além do desgaste externo pela passagem dos gases, né, pela abrasão, a gente também tem o cuidado para evitar o entupimento, a incrustação no interior dos tubos. E um equipamento que não está diretamente ligado à caldeira, né, não está sobre a caldeira ou na caldeira, que é o desaerador, que ele é um vaso de pressão que a gente vai colocar água lá em cima, né, através das bombas centrífugas, e nesse desaerador a gente vai fazer a aplicação de produtos químicos, que vão fazer o tratamento interno da caldeira, mas também ele vai fazer a remoção de gases que estão dissolvidos lá no interior que estão dissolvidos na água. Porque esses gases, como oxigênio, o dióxido de carbono, o gás sulfídrico, eles podem provocar corrosão e oxidação dos tubos, da feixe tubular e paredes d'água. Então, aqui a gente vai ter a eliminação desses gases para a atmosfera e também como a gente alimenta também com o vapor lá do processo, aquele vapor que sai das turbinas, né, após realizar trabalho, a turbina está lá gerando trabalho e eixo, e a gente vai aquecer essa água. Então, a água daí, ela é succionada pela bomba de alimentação da caldeira e vai jogar lá no interior das caldeiras. Então, gente, fala um pouco aí da teoria, né? Mas quando a gente está na graduação, é interessante ver a prática. Bem, essa daqui é uma caldeira, né? Caldeira que a gente tem, uma das 4. Ela é uma caldeira que trabalha com 21 kg força por centímetro quadrado, uma pressão aí uma temperatura de 350 graus Celsius, o vapor superaquecido, e a vazão nominal dela é de 80 toneladas de vapor hora, mas ela consegue trabalhar com 100 toneladas de vapor hora brincando. Então, esses tubos aí, essa caldeira ela tem mais ou menos 1.500 tubos do feixe tubular, com uns 12 metros de comprimento, e aqui são os tubos que a gente retirou, né, durante a manutenção. Então, a gente teve que abrir a parede d'água, cortar tubo por tubo. Esse aqui onde esse operador está montado aqui
tirando os tubos. Aqui é o balão inferior, e aí a gente tem a ligação com o balão superior. Aqui são os tubos, né? O desgaste que esses tubos sofrem com a passagem dos gases, a corrosão, tudo isso aí fica muito evidente. É o papel do engenheiro acompanhar, utilizar, ver como é que esses tubos estão se desgastando, se tem algum caminho preferencial para a passagem dos gases, e por aí vai. Então, aí um dos coletores de ligação, né? Então, aqui, nesses furos, vão ser montados os tubos das paredes d'água. E aí tem que haver uma preparação, tem todo um rigor de preparação de limpeza desses furos para retirar restos de solda. Quando for montar os tubos, tem que ser feito aí, nesse caso aí, com uma pressão baixa, só um passe raiz de 70-18, e os outros também. É interessante fazer uma inspeção visual de solda, um líquido penetrante para evitar vazamentos. Tudo isso aí existe em procedimentos. Então, o papel do engenheiro está no pé da obra, verificando isso, né? Acompanhando o inspetor de solda, acompanhando, orientando o pessoal que vai fazer a limpeza e montagem desses itens aí de acordo com os procedimentos exigidos pela norma. E aí, parte de manutenção mecânica dos exaustores, e aí a gente tem que fazer balanceamento estático do rotor, limpeza. Nesse caso aí, a análise de vibração indicou que os rolamentos precisavam ser trocados, então a gente está fazendo a troca, a montagem, né? O alinhamento desse rolamento, né? Que é um rolamento de rolos autocompensado, com um relógio comparador, para verificar se o aperto do rolamento não tá excessivo, para não ter queima de mancal, não ter queima de eixo, para a gente não perder um rolamento desse, que é um rolamento caro. Então, além da parte de caldeira, a gente também foca na parte de manutenção mecânica propriamente dita. Aí, a desmontagem de tubos, né, de limpeza de tubo dos coletores. Essa parte interna aqui é a parte da fornalha, da caldeira, né? Então, por aqui vocês imaginam, o ar entra aqui por baixo, aqui é uma da parede d'água que já está montada, então aqui vocês conseguem ter a ideia de o tamanho da parede, da fornalha, dessa caldeira. Tá a parede d'água, né? Uma das paredes d'água da caldeira já montada. Aqui ainda vai entrar a solda das valetas e os coletores. Então, isso aqui eu estou mais ou menos a uns 4, 5 metros de altura, né, da fornalha dessa caldeira, nossa caldeira 4. E aí, o processo de soldagem das aletas, né, que são essas barrinhas aqui que vão ligar os tubos da parede d'água. E aí tem que ser feito por um processo MIG, que é um processo que tem uma produção boa, né? Tem que ser feita análise, porque análise de solda, né, inspeção, porque é uma região, como a caldeira aquece, a gente pode ter risco de trinca das soldas, e aí vazamento, parada do equipamento. Montagem, né, dos tubos, a gente está acompanhando aqui o processo de soldagem. O tubo aqui foi limpo, foi esmerilhado, foi montado, feito a solda para depois inspeção visual e líquido penetrante da solda. Isso aí é a parede d'água já montada. Isso aqui a gente está fazendo a desmontagem, né, dos tubos aqui do feixe tubular. São aqui uma parte, ou o screen, na verdade, né, que o pessoal chama, os coletores. Então, é por aqui em que aquela água que a gente tem aquela corrente ascendente, a gente tem água, mas também já começa a ter vapor saturado, eles estão subindo lá para o balão superior da caldeira. Então, outro cuidado é trabalho em altura. Então, o pessoal aqui tem que ser treinado para trabalho em altura. Então, é mais uma preocupação que o engenheiro tem que ter. O pessoal está com cinto de segurança, está preso, tem que ser feita toda a análise de documentação, permissão de trabalho, análise preliminar de trabalho. Os soldadores têm que passar lá pelo médico para ver como é que está a pressão. Se tiver algum problema de pressão, labirintite, ele não sobe, ele não trabalha, tem que vir outro. Se não tiver o serviço não executado, então segurança está acima de tudo.
Então, outro ponto que a gente, durante o dia a dia, trabalha. Então, aí são os tubos, né? Esses tubos aqui a gente compra retos, mas a gente faz a conformação deles para fazer a montagem lá na caldeira. Então, esses tubos que estão aqui conformados é porque a gente tem uma boca de visita, né? Para fazer a inspeção da caldeira. Então, a gente está montando aqui os tubos, soldando na parede d'água. Por isso ele tem essa curvatura. E a gente está fazendo curvando mais tubos aqui para a parede d'água. Então, aí, aqui a gente tem que pegar desenho, tem que passar as medidas para o pessoal que vai virar os tubos, né, conformar, conferir se esses tubos estão nas medidas corretas, para não ter retrabalho durante a montagem, para não ter redução aqui demais da espessura da parede e ter um problema mais lá na frente. Então, aí a gente tem ideia já da montagem, né, daqueles tubos que estavam curvados aqui, ó, da parede frontal da caldeira, que a gente tem uma vista ampla da fornalha da caldeira. Então, o bagaço, ele cai aqui, ó, e vai começar a queimar, os gases vão subir, vão passar aqui para trocar calor, e passar pelo superaquecedor e feixe tubular. Então, a gente está no estado mais avançado da montagem das paredes d'água, remoção, né, dos tubos, do screen. Pronto, esse trecho aqui já é o feixe tubular propriamente dito. Então, o superaquecedor está aqui em cima, né, atrás desses tubos, e aqui o feixe tubular, que a gente pode ver, ó, ligação de balão a balão lá em cima. E aí, gente, eu fico por aqui, agradeço mais uma vez ao Anderson, que foi o contato da gente, né, na pessoa da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Agradeço a confiança e a atenção que vocês me deram durante esse tempo que passou juntos. Espero que tenha contribuído com vocês, com o conhecimento de vocês. Caso tenha falado alguma besteira ou algum erro, peço desculpas, peço perdão. Não sou uma autoridade em caldeiras, tenho a convivência, trabalho, faço inspeção, faço manutenção, acompanho a operação. Tentei passar um pouquinho que eu sei, que eu absorvi aqui durante essa minha carreira para vocês, e mais uma vez muito obrigado. Carlos, acho que a gente aqui tem todo motivo para agradecer. Uma verdadeira aula sobre caldeiras aquatubulares. Acredito que foi esclarecedor para muita gente. Para quem é do ramo, deu para a gente aprender muita coisa, deu para a gente conhecer diversos termos técnicos e aqueles também mais utilizados na prática. A gente viu muita imagem bacana que você separou, de fato foi algo preparado com todo carinho, a gente percebe, e tenho certeza que todo mundo gostou demais. Eu agradeço demais você por ter participado, ter se disponibilizado em aceitar o convite e participar do nosso evento, engrandecendo o nosso evento com uma palestra como essa. Houveram algumas perguntas, eu vou selecionar algumas para ver se o Carlos pode ajudar a elucidar as dúvidas dos nossos participantes. O Felipe Andrade, Carlos, ele quer saber de você a eficiência térmica real, né, desse ciclo da caldeira, do ciclo de vapor, né, e você pediu também para você comentar como é que funciona o controle de pH da água, da alimentação, já que é um dos fatores preponderantes para corrosão em caldeiras e tudo mais. Olha, basicamente, a eficiência da caldeira, quando a gente faz as contas aqui, a gente trabalha com 80%, 85% de rendimento. Só que, como a gente trabalha com o processo, como eu falei para vocês, a gente pode ter um problema de extração, tá chegando um bagaço mais úmido,
pode estar vindo muita areia, e isso acaba derrubando um pouco a eficiência. Tem a ver também com temperatura de entrada de água lá no desaerador. Como eu falei também, a gente pode ter, devido ao desgaste dos gases passando ali no feixe tubular, no próprio aquecedor de ar, a gente pode também ter uma queda dessa eficiência. Outra coisa, todo começo de safra, a gente contrata uma empresa, né, que vem fazer o ajuste da queima das caldeiras. Então, a gente coloca alguns sensores lá nas chaminés, nas entradas de ar da caldeira, e vai avaliar o quanto de está entrando de oxigênio e o quanto está saindo. E aí a gente consegue achar um ponto de equilíbrio, né, para a nossa queima. Ou seja, vamos aumentar as rotações do ventilador, ou vamos baixar do exaustor, vamos abrir mais o damper, né, que seria a portinhola que controla essa vazão de ar. Então, basicamente, é isso. Agora, durante o dia a dia, os nossos indicadores são pressão ali no valor nominal, vazão nominal, pressão de fornalha, ela tem que ser negativa. Quando eu digo negativa, é o seguinte: o exaustor tá puxando bem os gases. Quando a pressão está positiva, ou seja, o ventilador está mais forte, vamos dizer assim, em termos mais simples, que o exaustor, a gente consegue ver as chamas saindo pela boca da fornalha, pelas portas de visita da fornalha. A gente diz que a caldeira está soprando. Então, é um sinal de que está entrando muito oxigênio. E aí, o que é que acontece? Muito oxigênio, muito ar em excesso, que a gente chama, a gente vai ter uma fumaça muito branca. Aí, isso é sinal de que eu estou arrastando muita água. Então, eu não estou tendo uma queima muito boa. Se eu tenho uma fumaça muito preta, é sinal de combustão incompleta, parcial. Ou seja, pode ser um sinal de que o oxigênio lá embaixo esteja baixo, então a gente tem que dar uma olhada nos ventiladores, tem que olhar como é que está a combustão, como é que está a qualidade do bagaço. Em relação à parte de tratamento químico, então, a gente trabalha num processo, uma indústria de recuperação, né? A gente vai tirar toda a sacarose, todo o açúcar que está na cana. Então, todo ponto do processo aqui, ele é analisado. Então, a gente tem um laboratório aqui. E um dos pontos do balanço de massa que a gente faz, da indústria, é o balanço hídrico. Então, a gente tem uma estação de tratamento de água exclusiva aqui na usina, e aí a gente tem análise de hora em hora, pH, como é que está o pH da água, como é que está a turbidez, se as caldeiras, como é que está o pH da água lá nas caldeiras, tem que estar um pH ali acima de 7, 8, como é que está a condutividade, ou seja, ele vai dizer ali como é que está o nível de solubilidade dos produtos que a gente está colocando para fazer o tratamento. Se a condutividade estiver dando baixa, quer dizer o quê? A caldeira não está concentrando produto. Provavelmente eu tenho um vazamento. E aí a gente vai avaliando. Às vezes ocorre variação do processo, mas a gente tem um acompanhamento de hora em hora dessas propriedades da água, dos parâmetros da água, até porque os custos são elevados. É coisa de milhões que a gente gasta aqui com O Carlos? Oi. Pronto, ok. Obrigado pela resposta. O Marcos Carlos, ele quer saber como você enxerga, né, o futuro da geração de vapor em usina de etanol de segunda geração, uma vez que nestas usinas o bagaço é usado na geração de etanol e em fermentação celulósica. Olha, é o seguinte, quando a gente faz, tudo tem que ir para a ponta do lápis. A gente não pode falar assim, que não vai dar certo, vai acabar o vapor. Não. Tem que se fazer o cálculo. Quanto é que eu quero para produzir? Quanto é que eu vou
produzir de etanol? Quanto de bagaço eu preciso para atingir minha meta de etanol? Quanto eu preciso de quantas toneladas de bagaço eu preciso para gerar uma tonelada de vapor? Quantos megawatts eu consigo gerar com uma tonelada de vapor? Quantos sacos de açúcar eu consigo produzir com uma tonelada de vapor? Então, tudo isso aí tem que ser levado, na verdade, na ponta do lápis, que a gente precisa deixar para a próxima safra, para partir a usina. Então, tem que existir um balanço, na verdade. Mas é uma alternativa. Você consegue extrair mais da cana-de-açúcar, né, com bagaço de energia, mas ainda, vamos dizer assim, não é uma coisa tão nova no Brasil. Já algumas usinas mais novas de grupos aí, por exemplo, as usinas da Raízen, que é da Shell, já trabalham com isso, mas ainda não é convencional ainda. É um processo caro também. Mas tudo tem que ser levado na ponta do lápis. Infelizmente, avaliar custo, né? Com certeza. O futuro vai dizer como é que vai ser. Exatamente. É que nos espera. O Carlos, o Paulo, ele quer saber se vocês, com certeza vocês devem ter, né, o PCI médio desse bagaço de cana que vocês utilizam, e se o mesmo passa por algum processo de secagem antes de ser utilizado na fornalha da caldeira, né? Antes de ser utilizado na queima. 1.750 quilocalorias. Ok. E, né? Isso é um número que toda a literatura já é bem definido. Número que a gente... um número médio, vai depender da do bagaço. Como eu falei, o bagaço ele tem que sair da moenda, né, com umidade entre 48% e 50%. Por isso que a gente tem análise de hora em hora do bagaço lá na última bateria de moenda. Então, o nosso laboratório trabalha com isso. A gente tem um amostrador, né, um coletor automático ali, pneumático. Deu tempo, ele pega, joga aquela amostra dentro de uma caixinha, o pessoal do laboratório vai lá, coleta, faz análise. Mas qualquer desvio desse valor aí de 48 a 50, o efeito é instantâneo na caldeira. Daqui a pouco você vê a caldeira, até alguns momentos surgem até discussões no rádio, porque o bagaço está vindo molhado. Aí tem que melhorar algum parâmetro de embebição, aumentar a pressão de extração, por aí vai. Mas o efeito é instantâneo. Mas o bagaço ele tem que sair pronto para a caldeira de 48 a 50. Ele saiu da moenda, ele não tem tempo não, de espera. Ele já cai nas caldeiras, e outra parte, o distribuidor, né, ele joga no nosso estoque de bagaço. A gente tem uma montanha aqui de bagaço aqui com uns 30 metros de altura para alimentar essas caldeiras. Imagina. O Denis, Carlos, ele está interessado um pouquinho na parte de soldagem, né? Ele quer saber como funciona o processo de rastreabilidade de vocês, da soldagem, e se além de inspeção ultrassônica da espessura dos tubos, né, também é feita a boroscopia ou algo do tipo. A gente usa, vendo rastreabilidade, é o seguinte, por exemplo, caldeiras. Quando a gente faz a NR13, né, eu falo, o bicho-papão aí, ela diz o seguinte: toda intervenção na caldeira que possa colocar em risco a operação de pessoas, a alteração ou reparo na caldeira, ela tem que gerar um PAR, Projeto de Alteração ou Reparo. Nesse PAR, a gente vai dizer o que foi feito, por que foi feito, a gente vai ter que ter os procedimentos de solda, então o inspetor de solda, junto com o engenheiro, vai avaliar, em função do material, as condições de operação, quais são os procedimentos de solda utilizados, eletrodo revestido, TIG, MIG, MAG, seja o que for, quais os eletrodos, quais são, se vai precisar fazer tratamento térmico. Os soldadores, eles têm que ser qualificados.
Então, eles vão passar por um processo de avaliação, que vão soldar corpos de prova, esses corpos de prova vão passar por ensaios mecânicos, vão passar por análise radiográfica para ver se aquela solda que ele fez atende aos padrões exigidos pelas normas de projeto de caldeira. Eu tenho que ter certificado de qualidade dos materiais, né, dos aços, dos materiais metálicos, dos gases, dos consumíveis de solda. Esse soldador, ele, depois de qualificado, ele recebe um certificado, que a gente chama de soldador qualificado, eu tenho que anexar tudo isso. Então, essa é a parte de, vamos dizer assim, de rastreabilidade de caldeira, certo? Claro que a caldeira ela tem um prontuário, né, um databook, com todos os documentos de processo, quais os materiais que foram usados, tudo aquilo ali com lote e por aí vai. Inspeção, a gente vai fazer inspeção visual, externa e interna, vai fazer líquido penetrante, vai fazer partícula magnética, que a líquido penetrante, trinca superficial, poros, a gente vai ver. Partícula magnética, trinca superficial, a gente consegue ver, a gente utiliza, principalmente nos balões. Medição de espessura por ultrassom, nas paredes d'água, nos feixes tubular, supraquecedor, pré-ar. Buroscopia, a gente pode utilizar, só que a buroscopia, ela vamos dizer assim, uma inspeção visual. Ela só vai dizer se o tubo seria uma endoscopia, que a gente vai lá no gastro, e ele coloca uma sonda no esôfago da gente, a gente vai fazendo os tubos ali do feixe tubular. Só que ela só vai dizer se eu tenho incrustação ou não, se está limpo ou se está sujo. Já, por exemplo, o íris, que a gente introduz uma sonda que solta ali pulsos de ultrassom, ela vai varrer todo o comprimento do tubo e vai me dar espessura nos pontos. Então, depois, ela se gera um relatório em que a gente desenvolve esse tubo, né, como se a gente planificasse, e ela dá toda a espessura daquele tubo. Então, não é um ensaio, não é uma inspeção barata, mas é uma inspeção que garante a você trocar, por exemplo, os tubos que realmente estão numa condição mais crítica. Aí, quem quiser depois dar uma olhada, a ABEND, né, que é a Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos, ela fez uma live, acho que tem umas 2 ou 3 semanas, falando sobre o ensaio de íris. Depois procura lá no YouTube a ABEND, tem um canal da ABEND, e eles estão trabalhando agora nessa época de pandemia, essa parte de ensaios não destrutivos, que a gente pouco ainda tem acesso na graduação. Então, quem tiver curiosidade, pode dar uma passada lá. Com certeza. Carlos, muita gente agradecendo, muita gente dizendo que sua palestra foi excelente, que a apresentação agregou demais. Tem um Paulo aqui dizendo que vai enriquecer as aulas que ele ministra no próximo semestre. Então, eu queria lhe agradecer por esse momento, por ter se disponibilizado. Agradeço demais, todo mundo gostou bastante. E conto com você para as próximas jornadas que a gente vai ter, com certeza. Conto com você, vou lhe convidar outras vezes. Eu acho que a iniciativa ela vai continuar. A gente percebe que muita gente se envolve no processo, muita gente assiste, muita gente gosta. Então, a gente vai continuar com essa iniciativa. E eu agradeço mais uma vez pela sua presença, você contribuindo com todo o seu conhecimento aqui com a gente. Muito obrigado, Carlos. Boa noite, pessoal. Vou passar a palavra para o Carlos da Mais uma vez eu agradeço. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade e a confiança, né, a responsabilidade de estar contribuindo aí para a caminhada de vocês. Quer queira, quer não, eu acompanho um pouquinho dessa universidade aí. Com certeza. Um pneu furado, né? É verdade. Mas, enfim, valeu a pena, foi uma experiência bastante enriquecedora, serviu até para eu lembrar aqui alguns detalhes que eu não estava mais lembrando, algumas coisas que tem que fazer, e fico muito agradecido. Precisando, a gente tá aí. Quiser, quando tiver alguém para mandar para estagiar aqui,
Pronto, a gente vai conversar sobre isso depois, porque a gente tem uns meninos bons e que precisam dessa oportunidade também. Se E a alguém para região da gente é estagiar carente. aqui, pode mandar para Pronto, show de bola. Muito obrigado, Carlos. Um mim. abraço, pessoal. Valeu, Boa valeu. Até noite. mais. Tchau, pessoal. Valeu, Ah, Carlos. tchau.